Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós tínhamos visto que o Senhor fala da parábola do joio e do trigo, e depois ele, antes de explicar a parábola, ele entra com outras parábolas no versículo 31, aqui de Mateus 13. Ele diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Existe muita discussão na internet sobre esse grão de mostarda. Muitos falam assim: não, mas está errada a Bíblia, porque a menor das sementes é a do morango, se não me engano. Mas é sempre bom entender que quando alguma coisa é dita na Bíblia, ela é dita dentro da esfera de conhecimento das pessoas do tempo que escutaram essa coisa pela primeira vez. Então, realmente pode não ser hoje, existem outras maneiras de se classificar as sementes e outras descobertas que foram feitas. Pode ser que existam sementes menores do que essa semente da mostarda. E, inclusive, a do morango, que seria menor, não é? Mas isso também vai muito de classificação. Eu não sei se vocês sabem que em Portugal, na Europa Unida, na União Europeia, a cenoura é uma fruta. A cenoura é uma fruta. Por que a cenoura é uma fruta? Porque quando fizeram a união da Europa, dos países europeus, eles tiveram um problema, porque as frutas, tudo que era fruta e derivados de frutas, né, coisa fabricada com frutas, tinha uma taxação de imposto. E o que era legume tinha outra, porque legume é considerado alimento, né, para você comer com arroz e feijão. E a fruta não, a fruta é sobremesa. Então, a taxação era diferente, os impostos eram diferentes. Mas daí encontraram um problema, que em Portugal havia um consumo muito alto de geleia de cenoura. Então tiveram que abrir uma exceção e classificar a cenoura como fruta em Portugal. Você quer comer uma fruta depois do almoço, como uma cenoura, porque aí caía o valor do imposto em cima das geleias de cenoura, pelo menos em Portugal. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, que é da árvore, no versículo 32, a árvore de mostarda, o pequeno arbusto, é menor de todas as sementes, no versículo 32, mas crescendo é a maior das plantas. E faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Eu já recebi também comentários dizendo que existiria no Oriente Médio, ali na região de Israel, uma árvore, que seria uma árvore mesmo, um arbusto, que cresce realmente e fica grande, ele tem uma semente pequena. Mas nossa questão aqui não é aprender sobre mostarda, tamanho de semente, e muito menos se cenoura é legume ou é fruta. O nosso problema aqui é entender a parábola do Senhor. Então, quando ele fala da pequena semente que se faz uma grande árvore, isso aqui se aplica também ao testemunho de Deus na terra, que hoje está nas mãos da igreja, da cristandade, melhor dizendo, não exatamente da igreja, mas da cristandade. É sempre bom entender que existe uma diferença, não é? Quando nós lemos aquelas 7 cartas de Apocalipse, elas estão falando do testemunho de Deus na terra, não necessariamente dos cristãos, mas do testemunho como um todo, que inclui falsos e verdadeiros. Porque ali você tem até, ali fala de Jezabel, né? Fala do catolicismo, fala do protestantismo e tudo, que são representações de Deus na terra, são aqueles que dão testemunho de Deus na terra. Não importa se são falsos ou verdadeiros, ok? Então essa árvore, ela se transforma numa grande árvore, e vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. E aqui também é uma lição para nós, porque quem são essas aves?
Quem é essa grande árvore que começou pequena e cresceu tanto? O testemunho de Deus na terra começou pequeno. Começou lá com 12 apóstolos, 11 antes de entrar depois entrou outro, né, no lugar de Judas, mas começou pequeno, 100 e poucos discípulos se reunindo lá no dia de Pentecostes, começou pequeno. E hoje é uma árvore imensa, a árvore da cristandade, a árvore da grande casa da profissão cristã é realmente grande. E as aves, quem são as aves? Ora, as aves é só você voltar um pouco na página de Mateus 13, você vai encontrar essas aves comendo as sementes que o semeador plantou e que caíram na beira do caminho. E lá explica, o Senhor explica que as aves são os emissários de Satanás. Então, juntando tudo isso, o testemunho de Deus na terra começou pequeno, cresceu como uma grande árvore, e hoje nos seus ramos estão se abrigando os emissários de Satanás, que fazem ninhos na grande árvore da cristandade hoje. E se você vai lá para Apocalipse capítulo 18, nós vamos encontrar essa grande árvore. Clamou, versículo 2, Apocalipse 18, 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Nós sabemos que grande Babilônia será a união de todas as religiões cristãs na terra, com grande poder, encabeçadas por Roma. E aqui ele está falando do juízo dessa grande Babilônia. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Olha as aves aí. Agora aninhadas na grande Babilônia, que será a união do testemunho da cristandade na terra. Uma grande árvore, com muitos emissários do diabo fazendo ninhos nos seus galhos. E não precisa ser muito observador para olhar em volta e ver que isso já existe, né? Isso já está acontecendo. E faltou aqui, quando ele fala no versículo 33, ele falou da árvore antes, né, da semente que se transforma em grande árvore, e foi comentado, mas o versículo 33 não foi comentado. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Esse versículo aqui também é causa de grande confusão na cristandade. Se você pegar um livro de doutrina da Igreja Batista ou de alguma denominação, eles vão explicar o seguinte, que a massa é o cristianismo, né? É a massa, o povo cristão, que cresceu de tal maneira que aumentou e tomou o mundo inteiro, e ocupou o mundo inteiro, como cresce a massa do pão. Mas não tem isso, porque na realidade, fermento na Bíblia, todas as instâncias em que aparece fermento é algo maligno. Ou é má doutrina, ou é má conduta. Porque por isso que o Senhor falava, para não... Cuidado com o fermento dos fariseus, né? E a massa, na realidade, é alimento. É massa de pão, é alimento. Então, quando essa mulher que não tem lugar nas coisas de Deus, de introduzir qualquer coisa no alimento espiritual, e aqui, trazendo isso para os nossos dias hoje, muitas das seitas cristãs foram fundadas por mulheres. Você tem os adventistas do sétimo dia, que a principal profetisa deles é uma mulher. A igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por uma mulher. E tudo errado, totalmente errado, porque a mulher, não permito que a mulher ensine, Paulo fala em 1 Timóteo, não permito que a mulher ensine. Então, como que uma mulher vai fundar uma igreja? Ela tem que ensinar, vai ensinar errado. Então, uma mulher que alguém não habilitado introduz naquilo que deveria ser o alimento,
introduz algo maligno como é o fermento, só pode dar errado. Cresce. Sim, cresce. Como cresceu a cristandade na terra. Mas à custa de quê? De fermento. De má doutrina. É isso que aconteceu. Então é isso, o significado desse versículo aqui é muito importante nós entendermos que não é nada de positivo. Porque veja que o Senhor está falando de coisas negativas. Ele fala da pequena semente que cresce muito e depois vem aves fazer ninho nos seus ramos, não é? Ele fala daí da massa, das 3 medidas de farinha, mas aí uma mulher introduz fermento, que é algo negativo, que é algo maligno, e leveda toda a massa. Então é muito bom entender isso, porque esse versículo 33 é incrível. Eu logo que eu me converti, que eu comecei a congregar um tempo com irmãos batistas, e o que ensinavam era que isso aqui era o progresso do evangelho no mundo. Progresso nenhum. É só a massa que cresce. E quem sabe o que é uma massa que cresce com fermento, sabe que o crescimento são gases das bactérias que comem o açúcar da massa, soltam gases e formam as bolhas de gases dentro da massa, por isso que a massa cresce. A massa cresceu graças à flatulência das bactérias. Não tem nada de bonito e de bom nesse sentido do fermento fazendo a massa crescer. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.